Então, hoje a gente fala do Teorema Fundamental do Cálculo. É, eu acho que eu posso dizer que é o principal resultado da terceira parte do curso, tá? E ele tem a palavra fundamental porque, de fato, é a forma como ele se apresenta, ele facilita muito na hora de se fazer as contas, tá? Você vai ver que você vai evitar um monte de contas e fazer uma coisa muito simples, muito rápida, tá? Comparado se você fosse fazer pela definição. É bem semelhante quando você estuda limites, sabe aqueles limites logo no início, quando a gente começou a estudar, que a gente fazia demonstrações usando épsilos e deltas, né? E parece uma coisa muito abstrata, né? E depois você nota que existem algumas técnicas muito mais simples de se resolver limites, né? A mesma coisa é agora. Você vai ter algo que aparentemente parece ser complexo, que é o teorema fundamental do cálculo, mas que depois que você olha o teorema, você vê, nossa, é simples esse negócio, tá? E a ideia é deixar simples mesmo, tá? Simples não quer dizer que é fácil, tá bom? Não confunda as coisas, tá? Então, nosso principal resultado de hoje é o teorema fundamental do cálculo. E para quem estava com saudades, sexta-feira tem prova, né? Eu sei que vocês ficaram assim. A sexta-feira de vocês deve ter sido vazia, né? Vazia de emoção, né? Vazia de comentários. A propósito, na outra sexta vocês fizeram uma prova com 45 minutos, né? A gente deu um pouquinho de tempo para que vocês conseguissem fazer uma boa prova, já que a prova era um pouco mais alongada, né? Talvez é a prova mais longa, não a mais difícil, tá? Então, essa prova que vai vir agora sexta-feira é a primeira prova da última parte, tá? Então, aproveita agora. Agora é a hora de tirar nota boa, tá? A prova já está elaborada. A prova eu não quis elaborar hoje porque hoje é dia dos namorados, então você não coloca para esse dia elaborar uma prova, então. Diz que? Disseram que sim. Parece que sim. Por que parabéns? Será? Muito bem. Então, temos prova sexta-feira, tá? E a prova de sexta-feira é só integral, tá bom? O que é que pode estar na sua prova de sexta? Pode ter integrais indefinidas, é aquelas que você não tem os limites de integração, tá? Pode ter na prova de sexta-feira integrais definidas, é aquelas que têm os limites de integração. Pode ter na sua prova de sexta-feira cálculo de áreas, utilizando integrais, né? E o teorema fundamental do cálculo, tá? E a propósito, eu acho que tudo isso que eu te falei tem na tua prova. Eu lembrei agora. Tem na tua prova tudo isso, tá? Então, presta muita atenção, tá ok? Então vamos lá. O teorema fundamental do cálculo é tentar dar um certo sentido para isso aqui. Qual seria a forma mais simples de se resolver isso, tá? É isso que vem responder o teorema fundamental do cálculo. Lembrando que na última aula nós falamos que se essa função f se ela for contínua, então essa integral já existe, tá? É integrável, tá bom? A gente não chegou a demonstrar esse resultado, só mencionei ele. Então vamos lá. O que é que a gente precisa? O início da aula ele vai ser um pouco abstrato, tá? Só que ao mesmo tempo ele vai ser bem geométrico. Quando eu digo que é bem geométrico, é porque é mais simples de ser enxergado do que quando é algébrico, tá? Então, olha lá, eu coloquei primeiro o que é a definição de uma integral de Riemann, tá? Então, essa integral de Riemann lá, ela é esse limite, que eu vou colocar aqui para você. Ela é esse limite do máximo dos deltas i's, delta x's, indo para zero, desse somatório, variando de 1 até n, do f de ci, delta xi, tá? Essa é a definição da integral de Riemann. Olha para cá agora. Só para você lembrar exatamente o que significa isso aqui, a ideia que a gente desenvolveu é a seguinte. Suponha que você tenha esse o gráfico da função f,
tá? E eu vou colocar aqui um retângulo bem grande, só que você tem que enxergar ele com uma coisa bem pequena, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, esse carinha aqui seria o xi menos 1, e esse aqui seria o xi, tá? Imagina que eu já cortei aqui esse intervalo AB em um monte de pedaços, tá bom? Já cortei esse intervalo AB em um monte de pedaços e eu estou dando um zoom aqui enxergando esse pedaço, tá? E foi escolhido aqui um certo CI, foi escolhido dentro desse intervalo, onde eu olhei para a imagem dele e peguei esse retângulo, tá? Tá bom? Foi escolhido esse CI e eu peguei esse retângulo. E a área desse retângulo é a base, que é xi menos 1, e multipliquei pela altura, tá? Eu estou assumindo aqui que essa função ela é positiva nesse intervalo, tá? E essa altura é o f de CI, tá? Só que a distância entre x e menos 1 nada mais é do que uma variação em x, tá? Então, essa área ela é uma variação em x, é a iésima variação, tá ok? Então, delta xi, f de ci, tá ok? Só que tu vais fazer isso para um monte de intervalos, desde o primeiro até o nésimo intervalo, e depois tu tens que somar todos esses retângulos. Daí que vai aparecer a soma de i variando de 1 até n desse produto, que é exatamente esse produto aqui, tá bom? Só para você lembrar de onde surge essa ideia. Aí, qual é a ideia? Essa soma ela vai ser exatamente a sua área quando você fizer esse delta de xi ser muito pequeno, tá? Nota que esses intervalos eles não precisam ter os mesmos tamanhos. Então, por isso que eu vou escolher o maior deles e vou fazer com que ele vá para zero. Quando eu faço o maior deles indo para zero, eu faço com que todos vão para zero, tá? Então, eu estou tendo uma aproximação perfeita da área, tá ok? Então, daí que surge esse somatório, tá bom? Muito bem, então essa aqui é a integral de Riemann, só lembrando da aula passada. Agora nós temos uma informação bem importante, que é essa diferença entre f de b e f de a. Suponha que você tenha uma função f, uma função fzão, definida nesse intervalo AB. Eu estou te falando que essa diferença aí é possível, que f de b menos o fzão de a, isso é igual a esse somatório de i variando de 1 até n, de f de xi menos o fzão de xi menos 1, tá? Eu estou te dizendo que isso aqui é verdade, tá? Olha para cá agora. Então, se eu te der uma certa função, uma função fzão, a princípio não tem relação nenhuma entre a fzão e a fzinho, tá ok? Isso aqui é para uma função qualquer, definida no intervalo fechado AB. Eu estou afirmando para você que a diferença entre a imagem do final do intervalo com a imagem do início do intervalo é a mesma coisa que você fazer esse somatório, onde o que eu estou fazendo com o intervalo AB, eu estou tomando uma partição de AB. Estou fazendo isso. Que partição é essa? É uma partição que eu estou chamando de P. Essa partição P vai ser da seguinte forma. O primeiro elemento é o próprio A, que eu vou chamar de x0. Eu vou pegar o próximo elemento, que tem que ser maior que o x0, vou chamar de x1. Vou pegar o próximo, que tem que ser maior que x1, que eu vou chamar de x2. E assim eu vou embora, tá? Vai ter um cara lá antes do último, que é um xn menos 1, e vai ter o último, que é o xn, que ele é o próprio b, tá? Isso aqui que eu escrevi nada mais é do que você pegar o intervalo
AB, chamar esse último de xn, esse primeiro de x0, e dividir esse AB em um monte de partes. Tá? Um monte de partes. Não precisam ter os mesmos tamanhos. Tá ok? Isso que está escrito aqui é fazer esse desenho. Tá bom? Então, vamos verificar que isso aqui é exatamente isso. Tá? Vamos tomar, por exemplo, vamos tomar o n igual a 5, por exemplo. Tá? Se você tomar, se n fosse 5, como seria essa soma aqui? Então, quer dizer que vai existir o f de x1, vai existir o f de x2, o f de x3, o f de x4 e o f de x5. Certo? Porque eu dividi em 5. Tá? Então, vai ter esses f's todos. Agora, se eu fizer a diferença entre o primeiro e o último, o x1 é o próprio a. Então, esse cara aqui é o f de a. E o xn, na verdade, eu comecei aqui com x1, né? Deixa eu colocar aqui, só para deixar a mesma notação de lá. Que lá eu começo no 0. Vou colocar 0, 1, 2, 3 e 4. E esse último aqui é o f de b, que é o último, tá bom? O que eu estou dizendo para você é que se eu fizer o f de b menos o f de a, é a mesma coisa que eu fazer o seguinte. Eu pego o f de b. Quem é o f de b? É x4. E subtraio com f de x3. Isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu acrescentei um cara que não tinha aqui. E ainda está faltando o f de a. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Vou acrescentar o f de x3. Esse com esse se cancelam, certo? Vai se cancelar aqui esses dois. Agora, eu vou retirar aqui o f de x2 e vou acrescentar o f de x2. Olha, eu coloquei um cara e retirei ele mesmo, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar essa soma aqui, eu vou retirar o f de x1 e vou acrescentar o f de x1. Eu vou retirar o f de x0. Aqui eu já não preciso, só retirar o f de x0. Pensa comigo, olha. Esse carinha aqui, o f de x4, é o f de b. Concorda? Está aqui ele. Esse f de x0 é quem? É o f de a. Tá? Agora, pensa aqui comigo, olha. Eu vou conseguir cancelar esses carinhas aqui, ó. O f de x3 eu cancelo com o f de x3, o x2 eu cancelo com o x2 e o f de x1 eu cancelo com o f de x1. Tá bom? Consigo cancelar todos eles. Escrever isso aqui de uma forma compacta não seria a mesma coisa que somar esses caras todos? Sim ou não? Eu consigo somá-los todos, tá? Então, eu consigo fazer o seguinte, olha. Vou pegar só esses dois caras. Isso aqui é um f de x4 menos um f de x3, tá? Vou deixar aqui e vou somar agora. Esse com esse. Esse aqui é um f de x3 menos um f de x2. Vou destacar aqui. Agora, eu vou pegar esse cara, o f de x2 menos o f do x1. Tá? E vou somar o f de x1 menos o f de x0. Olha lá, eu peguei em pares, tá? Eu peguei em pares. São sempre diferenças. Nota aqui, quando aqui é 4, aqui é 3. Quando é 3, aqui é 2. Quando é 2, aqui é 1. E quando é 1, aqui é 0. Então, sempre o primeiro é maior que o segundo em uma unidade. O que é que nós temos aqui? Esse comparado com esse
esse carinha é maior que esse em uma unidade. E isso sempre é uma diferença, tá? Então, isso tudo eu consigo escrever em uma única simbologia. É a soma, tá? É a soma de todos esses pares, que eu vou chamar aqui de f de x i menos f de x i menos 1, tá? E esse i está iniciando no 1 e indo até o 4. Então, isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui, tá? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Vocês podem escrever essa diferença como sendo essa soma. Tudo bem? Deu para aceitar? Tá? Então, eu fiz um exemplo com 5 termos, tá bom? Então, muito bem. Então, agora nós temos esse ponto. Deixa eu destacar esse ponto aqui. Então, eu vou colocar esse somatório aqui, que é o f de b menos o f de a. Ele é igual a essa soma, i variando de 1 a n, do f de xi menos f de xi menos 1. Tá bom? Então, a gente vai precisar disso e vai precisar disso. Então, vou deixar esses pontos aqui. Esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2. Tá bom? Vamos lá, vou apagar esse quadro central aqui. Eu quero tentar relacionar essas duas coisas, tá? Essas duas coisas. Quando você olha para esse primeiro ponto, a coisa que parece ser mais complexa é isso aqui. Isso que é o que parece ser mais complexo, tá? Quando você olha para esse segundo ponto, a coisa que parece ser mais complexa é esse lado daqui, tá? O meu sonho é tentar chegar que esse lado é idêntico a esse lado se houver uma certa condição ou uma certa relação entre a função f e a função f, tá? Esse é o nosso intuito agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar... agora, esse terceiro ponto ele é um exemplo do livro, tá? É um exemplo do livro. Ele diz o seguinte, ó, se você tiver duas funções, f e f, definidas nesse intervalo AB, que satisfaça a seguinte condição. A derivada da f é igual a f. A derivada da f é igual a f nesse intervalo AB. Tá? O que mais? Ele te dá uma partição, tá ok? Então, ele te dá uma partição P desse intervalo. Você tem essa partição. Ele quer que você prove que é possível escolher certos CIs barra, tá? Então, ele quer que você prove que é possível você fazer algumas escolhas entre CIs barra que estão nesse intervalo xi menos 1, xi, tá? Tá o quê? Aconteça o seguinte, se você fizer a diferença entre f de b menos f de a, isso aqui é a soma de i variando de 1 a n da f, eu vou até colocar de outra cor aqui, da f pequeno, ci barra, delta de xi. Ele quer que você prove isso, tá? Pode olhar para cá agora. Isso que ele quer que você prove, tá? Projeta aqui para eles, por favor. Então, queremos provar isso, tá? O que foi que a gente verificou até agora? A gente verificou que essa diferença é igual a esse somatório, tá? É isso que a gente verificou. A gente quer concluir agora que, na verdade, essa diferença ela é igual a esse outro somatório aqui, tá? Se a gente conseguir fazer isso, o nosso problema está quase finalizado,
Por quê? Esse somatório, ele se assemelha muito com esse aqui, ó. Muito, tá? Então, se a gente conseguir fazer isso, praticamente o teorema está demonstrado, que é o teorema fundamental do cálculo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos olhar as hipóteses que nós temos. Nós temos duas funções, f e f', e agora eu coloquei condições sobre elas, tá? Eu estou te dizendo que a derivada da f é f'. Se eu estou falando isso para ti nesse intervalo, a implicância que isso nos dá já nos garante que a f é derivável, tá? A f é derivável. Se a f é derivável, então eu posso derivar ela em qualquer ponto desse intervalo, concorda? Qualquer ponto eu posso fazer isso. Se ela é derivável em um intervalo, eu posso aplicar um certo teorema, que nós já falamos, que é o teorema do valor médio, tá? Eu já posso usar isso. Por que eu estou pensando no teorema do valor médio? Porque, olha, eu tenho uma diferença, tá? Eu tenho uma diferença aqui, que é essa diferença aqui. Eu tenho essa diferença. Se eu não tivesse isso aqui, suponha que eu não tenha esse somatório, tá? Suponha que eu não tenha isso. E suponha que essa f não fosse a f, mas sim a f, aliás, não fosse a f', fosse a derivada da f, tá? Então, se eu passar esse carinha para cá dividindo, então eu vou ter o coeficiente angular da reta secante. Concorda? O teorema do valor médio nos diz que existe um ponto em que a reta tangente é paralela à reta secante. É isso que diz o teorema do valor médio. Então, é isso que a gente vai aplicar agora, tá? Mas a gente vai aplicar onde? Como o intervalo AB ele foi particionado, tá? Eu vou pegar um subintervalo qualquer de lá. Eu vou pegar esse subintervalo, xi menos 1, xi. Tá ok? Nesse subintervalo, a função f é derivável, tá? Se é derivável, eu vou aplicar o teorema do valor médio nesse subintervalo, tá bom? Então, vamos lá. Então, aplicando o teorema do valor médio no subintervalo nesse subintervalo xi menos 1 até um certo xi, temos. O que é que diz o teorema do valor médio? Diz o seguinte, que se você calcula o coeficiente angular da reta secante para esse intervalo, é igual ao coeficiente angular da reta tangente para um certo ponto nesse intervalo, tá? Temos que existe um certo CI, que eu vou chamar CI barra, pertencente a esse intervalo, tal que, se você fizer a diferença entre os extremos, f de xi menos a f de xi menos 1, tá? E dividir isso por xi menos xi menos 1, isso aqui nada mais é do que o coeficiente angular da reta secante, tá? O coeficiente angular da reta secante é igual ao coeficiente angular da reta tangente. É isso que diz o teorema do valor médio, tá bom? Bem, eu estou fazendo com que esses subintervalos sejam muito pequenos. Eles são pequenos, tá? Mas essa diferença não é zero, tá bom? Isso não é zero. Só que essa diferença aqui é o que nós chamamos de delta de xi. Isso é o xi menos 1. Tá bom? Esse carinha aqui de baixo é o delta de xi, tá? Então, eu vou pegar ele e passar ele para o outro lado. Então, vai ficar assim.
Vai ficar fzão de xi menos fzão de xi menos 1. Isso é igual a derivada da f grande num ci barra vezes esse cara que está passando aqui para o outro lado. Só que esse cara é o delta de xi. Certo? Tá bom? Tudo bem até aqui? Agora eu vou fazer o seguinte, olha. Eu estou fazendo isso para um subintervalo, tá? Que subintervalo? Esse subintervalo aqui, ó, xi menos 1, xi. Só que eu tenho que fazer isso para todo intervalo AB, tá? Então, eu vou pegar esse intervalo, vou pegar o outro, vou pegar o outro, então eu vou somar todos eles, tá? Então, somando de 1 a n. Então, eu vou somar esses caras todos de 1 a n. F de xi menos f de xi menos 1, tá? Isso é igual somar todos esses caras também de 1 até n. Aqui é C. Vezes delta de xi. Tá bom? Somei todos os caras, tá? Mas essa soma aqui não é conhecida? Quem é essa soma? Tá aqui, ó. Essa soma nada mais é do que o f de B menos o f de A, tá? Então, olha, nesse lado esquerdo aqui, isso aqui é f de B menos o f de A. Isso aqui é igual. Isso aqui é a derivada da função fzão, tá? Derivada da função fzão no intervalo delta de xi. Só que a função fzão, a derivada dela é a fzinho em qualquer ponto do intervalo, tá bom? Então, se você tem a derivada da fzão, você tem, na verdade, a fzinho. Então, isso aqui é a fzinho. E de 1 até n, fzinho de ci barra delta de xi. Tá bom? Então, você já tem que essa diferença é esse somatório. Tá? O que nos falta agora para aparecer a integral? O que nos falta? Ideia. O que está nos faltando? Para aparecer a integral, eu preciso do quê? Eu preciso do limite, certo? Mas será que eu posso aplicar o limite lá? Vamos pensar. F de B não é uma constante? É ou não? É. F de A também é uma constante. Então, independente do que se eu fizer aplicar o limite da constante é a própria constante, certo? Então, eu posso aplicar o limite aqui para fazer com que os deltas de x's vão para zero, tá? E esse intervalo vai ser cada vez menor, só que não importa o tamanho do intervalo, se ele é grande ou se ele é pequeno, o teorema do valor médio é aplicável, tá? Então, sempre vai existir esse CI barra, tá ok? E pode ser qualquer CI, como consta aqui, tá? O CI e o CI barra vão acabar se aproximando tanto a ponto de que a distância entre eles seja insignificante, então os resultados sejam equivalentes. Então, se você aplica o limite aqui, então você vai ter f de B menos f de A, isso é igual ao limite do máximo dos deltas de x's indo para zero desse somatório de i variando de 1 até n, do f de ci barra delta de xi, tá? Você aplica o limite aí, mas esse limite o que é? Esse limite nada mais é do que a integral, tá? Isso aqui é a integral de a até b da f de x dx, tá bom?
Então, o fantástico do teorema é o seguinte, ó, que você acabou de me dar uma forma de calcular essa integral. Tá? Se você tem uma função que você quer calcular a integral dela de a a b, se isso existe, então o resultado dessa integral é, me diz qual primitiva tem a f. Qualquer primitiva, não importa qual seja. Escolhe uma primitiva aí. Escolheu a primitiva, beleza. Tu só precisa fazer a seguinte conta. Olha para o extremo do intervalo, o extremo inferior, olha para o extremo superior e calcula as imagens dessa função. Você só precisa fazer isso. E subtrai. E você vai ter o resultado. Tá? Isso que é o fantástico do teorema. Tá bom? E isso nós chamamos de teorema fundamental do cálculo. Acabamos de demonstrar o resultado. Ok? Tudo bem? Diga. O definitivo disso é... O Matheus está perguntando, o que é o... Qual o resultado final, então? O resultado final, Matheus, é esse aqui, que é essa integral de a a b da f de x dx é f de b menos f de a, onde a fzão é a derivada da fzão é a fzinha. Então, o que o teorema está nos dizendo que você só precisa de uma primitiva. Aí você pode perguntar, mas qual primitiva? O teorema diz, não importa. Qualquer primitiva que você pensar serve. Tá? Obrigado. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Então, eu quis demonstrar esse teorema para vocês, para que vocês entendam a grandeza do resultado. Ele não é tão complexo de ser demonstrado. Tá? Não costumo fazer essa demonstração, mas hoje é dia dos namorados, né? Então vocês deveriam se apaixonar mais por cálculo, né? Então eu resolvi fazer essa demonstração para vocês, tá? Vamos lá, vamos fazer exercícios. De agora em diante, só exercícios, tá? Primeira questão. Na verdade, nós temos aí 10 questões, né? Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui a primeira, de A até B, x dx. Deixa eu colocar aqui a segunda, de 0 a 3, x mais 3, dx. Vou colocar aqui a terceira, de 3 a 6, 1 sobre x dx. E aqui a quarta, de π a 2π, cosseno de θ de θ. Tá bom? Olha para cá. Vamos fazer logo esses 4 exemplos, tá? Aí, você viu que para a gente demonstrar o teorema, a gente precisou de, acho que de 4 quadros, né? Para demonstrar o teorema. Aí você deve estar pensando assim, peraí, você colocou 4 questões em um quadro. Vai dar? Vai. É para isso que a gente demonstrou o teorema. Entendeu? A dureza do resultado está na demonstração. Quando você vem para a aplicabilidade do resultado, o resultado é rápido. Tá? Porque você não vai redemonstrar tudo para cada função. Você já sabe como faz. Como é que você tem que fazer? Se você quer integrar isso, o único cuidado que tens que ter é o seguinte. Essa função é contínua? Sim ou não? Sim. Então é integrável. Se é integrável, você pensa na primitiva dela. Quem é uma primitiva de x? X ao quadrado sobre 2. Aí você diz assim, não, eu quero colocar x ao quadrado sobre 2 mais 5.715 elevado à exponencial de 14. Tudo bem, é uma constante que você quis colocar. Não faz diferença nenhuma, tá? Então, olha. Então, uma primitiva disso é x² sobre 2. A constante é indiferente. Tá? E o que você tem que fazer com essa primitiva? O resultado me diz que você tem que pegar a primitiva, avaliar no limite superior, menos avaliar no limite inferior. Tá ok? Então, ó, isso aqui
a gente costuma escrever dessa forma. Coloca uma barra, tá? Você pega o A e o B, tá bom? Aí você vem, isso aqui é igual, substitui primeiro o B, vai ficar B ao quadrado sobre 2 menos, substitui o A, vai ficar A ao quadrado sobre 2 e acabou o resultado. Só isso. E isso vale 2,5 na tua prova. Se tu errar um negócio desse na tua prova, eu vou atrás dos pais de vocês. Porque não tem mais o que fazer. Tá? Percebe a simplicidade da coisa? É muito fácil. Diga. Esse x ao quadrado mais 2 é a primitiva do x. Essa função, quando eu derivo ela, dá isso. Como é que deriva? X ao quadrado sobre 2. Você quer derivar isso. O 2 vem para frente. Cancela, cancela, vai dar x. Tá bom? Muito bem. Já fizemos a primeira. Vamos para a segunda. Aumentou o nível da segunda. Agora é uma função afim com uma constante. É de sacanagem, né? Se você errar um negócio desse, vai. Primitiva dessa função. X ao quadrado sobre 2 mais o quê? 3x. Você coloca o parêntese, coloca esse parêntese que é obrigatório, tá? Tu não esquece desse parêntese. Não esquece. Barra 0,3. Os limites superiores e inferiores. Tá bom? Você substitui primeiro o limite superior. Tá? Então vai ser 3 ao quadrado sobre 2 mais 3 vezes 3. O que é que diz o teorema? Menos o limite... Coloca esse parênteses também para tu não te enrolar, tá? Eu sei que se tu não colocar, tu vai errar. Eu sei disso. Coloca esse parênteses. Substitui o limite inferior. 0 ao quadrado sobre 2 mais 3 vezes 0. Isso aqui vai dar quanto? 0. Tá? Então, continuando aqui. 3 ao quadrado é 9 sobre 2 mais 9. 2 vezes 9 é 18, com mais 9 dá 27, né? Isso aqui é 27 sobre 2. E acabou o resultado. Tá bom? Não é lindo? É lindo, né? É lindo. Vamos lá. Próxima. Esse aqui. Quem é a primitiva da 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Preciso colocar o módulo? Preciso colocar o módulo? Sim ou não? Nesse caso, não. Por que não? Porque os limites de integração são números positivos. Diga. A 2, você tem que fazer o seguinte. Primeiro passo, qual é a primitiva disso? Aí você procura qual é a função que quando eu derivo dá isso. A função é a primitiva do x, a gente já viu aqui, que é x² sobre 2. Não está aqui, x² sobre 2. Mais a primitiva da constante, 3x. Aí agora é só substituir os limites. Pega o 3, substitui aqui. Então você vai 3 ao quadrado, tá bom? Mais 3 vezes 3, menos, substitui o 0. Substitui o 0 aqui, 0 aqui. Vai ficar 0 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 0. Isso tudo aqui dá 0, certo? Então não preciso nem escrever mais. 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3 é 9. Aqui é somar. Somar. 2 vezes 9, 18, com mais 9, 27.
Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Esse aqui. Primitiva de 1 sobre x é? Não. Vocês falaram agora, logaritmo. Então, logaritmo de x. Aí eu coloco a barra e os limites de integração. Quem são os limites de integração? 3 e 6. 3 e 6. Vai ficar logaritmo, primeiro de cima, logaritmo de 6 menos logaritmo de 3. Tá bom? Sempre que tem uma diferença, tem uma propriedade dos logaritmos que transforma isso num quociente. Certo? Então, isso aqui é logaritmo de 6 sobre 3. E quanto é logaritmo de 6 sobre 3? É logaritmo de 2. E acabou. Tá? Tio, eu posso puxar a calculadora para ver quanto é o logaritmo de 2? Para com isso. Terminou aqui. Logaritmo natural de 2. É isso. Diga. A derivada do logaritmo é 1 sobre x. É por isso. Não. É a antiderivada. Não é invertida da invertida. Não fala isso. Não fala isso, porque invertida da invertida eu posso estar pensando. Você tem que me dizer inverso de quê? Porque se eu pensar em inverso multiplicativo, o inverso do inverso não vai dar o logaritmo. Agora sim, você disse qual é a operação. Você está falando derivada. Perfeito. Só fala antiderivada. É melhor. Só antiderivada. Vamos lá. Esse outro aqui. Aqui já está tudo bagunçado. Cosseno de θ. Qual é a integral do cosseno? Menos cosseno. É isso. Nesse caso é seno. Tá? Olha, é melhor vocês não se enrolarem com esse sinal, tá? Eu não lembro se eu coloquei cosseno na prova. Mas se eu coloquei, não tem perdão. É 0. Tá? Então é melhor tu tá ligado nisso, tá? Então, olha. Seno de π a 2π. Então vamos. Seno primeiro do de cima menos o seno do de baixo. Isso dá quanto? 0. Porque o seno de 2π é 0 e o seno de π também é 0. Então a diferença vai dar 0. Tá? Muito bem. Essa você sabe responder. Seno de π, quanto é que é? Seno de π? Tá te respondendo já? Foi nada. Vamos lá. Quinta. Então, quinta é integral de 1 a 2 de v ao cubo mais 3v à sexta sobre v à quarta. Isso, dv. Vou colocar a sexta aqui. Menos 1 a 3 do módulo de x mais 1 dx. Vamos fazer essas duas. Como é que faz? Qual a ideia dessa aqui? Separar as frações, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é igual a 1 de 1 a 2 de v ao cubo sobre v à quarta mais 3v à sexta sobre v à quarta dv. Tá bom? E isso aqui vai ficar como?
V ao cubo sobre V à quarta é o quê? 1 sobre V, tá? Então, isso aqui é igual a integral de 1 a 2 de 1 sobre V mais... E isso aqui? É quanto isso aqui? Vai? 3V à sexta sobre V à quarta dá o quê? 3V quadrado. 3V ao quadrado, isso, dV, tá? Isso aqui é igual. Aí você já pode integrar esse e esse, tá bom? Integral de 1 sobre V é o quê? É o logaritmo, tá? O logaritmo natural de V. Preciso colocar módulo? Não, porque os limites de integração são todos positivos. E a integral de 3V quadrado? V ao cubo, tá? Então, esse aqui vai ficar logaritmo natural de V mais V ao cubo. Isso de 1 a 2, tá? Substituo primeiro o 2, depois o 1. Isso aqui vai ficar igual. Logaritmo natural de 2 mais 2 ao cubo menos, vou substituir o 1 agora. Logaritmo natural de 1 mais 1 ao cubo. Tá? Vou fazer aqui no lado esse finalzinho. Então, olha, aqui vai ficar logaritmo natural de 2. Faltou o n aqui. Logaritmo natural de 2. Isso aqui dá 8. E aqui está vindo um negativo, tá? Então, vai ficar 7. E esse carinha aqui dá 0. Vai ficar mais 7. Então, esse é o resultado. Tá? Logaritmo natural de 2 mais o 7. Tá bom? Tá? Vamos para essa. Como é que faz essa outra? Integral do módulo de x mais 1. Vai lá. Como é que faz? Calma, eu sempre estou. Levanta mais o microfone para ficar à sua altura. Seu nome e seu curso. Meu nome é Matheus, Calonqueiro da Silva, faço engenharia mecânica e eu vou tentar resolver isso aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Como é que faz? 1, Mas por que 1? porque é x. Não, mas a gente não está derivando, a gente está integrando. Ah, porque é o contrário do contrário. Não, não é o contrário do contrário, eu te falei, é antiderivada. Então... Não fala isso no microfone. Se não conseguir, tudo bem. Calma, deixa eu tentar. Os colegas já podem ir se preparando para ver quem é que vai ver. x ao quadrado? Será se é x ao quadrado? Se for... Você não está olhando para o módulo ainda? Tem que tomar cuidado com o módulo. Módulo? Tem um módulo aqui. Ah, porque tá com linhas. É. Caraca, realmente eu não sei. Então quem vem? Escolhe o de roxo ali, ó. Vamos lá, venha. Diga seu nome e curso. Obrigado, Matheus. Diga lá. Bom dia. Bom dia. Seu nome e curso? É o Biratã Miranda, engenharia civil. Ok. Como é que a gente faz essa? Tipo, é uma função modular, né? Tem um Certo. módulo, a gente pode escrever f de x, daí é f de x. A gente pode colocar chaves, né? Uma chave. Tipo como fosse a função por partes, né? Certo. Daí vai ficar x mais 1, X mais 1. se x é maior que 0, né? Se o x for maior ou igual que 0. Menos x Menos x mais 1, mais 1. se x é menor que 0. Se o x for menor que 0. Perfeito. Tem aquela propriedade, né? A gente pode integrar até um intervalo que está lá dentro e daí somar. Ótimo. Então, eu esqueci seu nome? O Biratã. O Biratã. O Biratã está fazendo o seguinte, ó. A integral que a gente está fazendo é do intervalo de menos 1 a 3, certo? Ele pegou a função f e reescreveu ela de outra forma. Agora a função f ela é definida por partes, assim, tá? Então, significa que a f
No zero, ela muda a sua sentença. Tá? Então, de menos 1 até o zero, eu vou usar essa parte 1. Aliás, a parte 2, né? Do menos 1 até o zero, eu uso a parte 2. E do 0 até o 3, eu uso a parte 1. Tá bom? Então, o que o Biratã está nos dizendo é que a gente vai fazer o seguinte. Se tu queres essa integral, a integral de menos 1 a 3 do módulo de x mais 1 dx, isso é a mesma coisa que fazer o seguinte, ó, de menos 1 até o zero dessa função que é a parte 2, que é menos x mais 1 dx, mais a integral agora de 0 até 3. De 0 até 3 eu uso a parte 1. A parte 1 é x mais 1 dx. Perfeito. Perfeito. Vamos continuar. Diz pra gente como é que fica essa integral. E aí, como é que fica? Do menos x mais 1, né? Aí vai ficar Essa integral de menos x mais 1 de menos 1 a 0 fica como? menos x quadrado sobre 2. Menos x quadrado sobre 2, perfeito. Menos x quadrado sobre 2. Mais x. Entre parênteses, né? Entre parênteses, perfeito. Coloca os limites de integração, que é? Menos 1 a 0. Certo. Mais x quadrado sobre 2. X quadrado sobre 2. Mais x. Mais x. Isso de quanto a quanto? É de 0 até 3. De 0 até? 3. 2. Excelente, excelente. Agora a gente substitui os limites de integração. Substituindo 0, vai dar tudo 0, tá? Então, vou só colocar 0 aqui, menos, agora vou substituir o menos 1. Vou colocar o parênteses para não me enrolar. Tem esse menos, tá? Agora o menos 1 está ao quadrado. Diga. É de 0 a 3, tá, obrigado. Aqui é 3. Então, colocando menos 1, aqui no lugar do x, coloca menos 1. Mais, substituindo primeiro 3. 3 ao quadrado sobre 2, mais 3, menos, agora vou substituir o 0. Então, 0 ao quadrado sobre 2, mais 0. Tá? Esse 0 some, aqui vai dar meio positivo, só que tem esse negativo, então vai ficar meio negativo. Tá ok? Só que esse meio negativo, com esse sinal negativo, vai ficar positivo. Ficar meio, tá menos 1, vai ficar mais 1, mais, isso aqui dá 9 sobre 2, mais 3. E depois vocês fazem a conta. Tá? Obrigado, Biratã. Muito bem, parabéns. Excelente, excelente. Então, nem sempre a integral vai vir pronta para que você faça, tá? Você vai ter que ter essas sacadas de perceber que você vai precisar readequar a função que você está integrando. Assim como nós já tínhamos feito aqui, ó. Você tem essa função e vocês deram a ideia da gente separar essa soma em frações e vão surgir funções que a gente sabe integrar, tá? Aqui é a mesma coisa. O Biratã teve a ideia de que o módulo de x, a gente, numa parte positiva ele é uma coisa, na parte negativa ele é outra coisa, tá? Por isso que eu perguntei para o Matheus que quando ele mencionou a integral, ele falou x quadrado, que é uma suspeita boa, só que seria x quadrado em uma parte. Na outra parte é menos x quadrado, tá? Então, é isso que tem que tomar esse cuidado, tá bom? Muito bem. Vamos lá para a próxima.
Então, vamos fazer o item 7. O item 7 é integral de menos 1 a 1 do módulo de seno de πx dx. Esse é o item 7. Quem ajuda a fazer o item 7? Quem quer ajudar a fazer? Tem módulo. Não esquece que tem módulo. Tem dois fatores que alteram aquilo que a gente sabe de seno. Tem o módulo e tem esse fator que está multiplicando o x aqui. Tá? E aí, como fica? Alguém sabe o gráfico disso? Vamos lá, vamos pensar no gráfico. Vou pensar no gráfico dessa função, tá? O seno de πx primeiro. Vamos pensar primeiro nesse gráfico, tá? Eu quero pensar de menos 1 a 1. Então, não posso pensar fora disso. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui menos 1 e vou colocar aqui o 1, tá? Bem, se você pega o menos 1, substitui aqui, vai dar seno de menos π, que é? Seno de menos π? É quanto seno de menos π? 0. Então, o ponto é esse. Se eu pegar o 1, substituir aqui, vai dar seno de π, que é 0. Então, o gráfico tem que passar por esse ponto, tem que passar por esse ponto. Se eu pensar no x0, vai dar seno de 0, que é 0. Tem que passar por esse ponto. Qual outro ponto vocês pegariam? O x igual a quanto? Oi? Meio. Se você pegar o x igual a meio, vai dar para ter uma noção melhor ainda. Se você pegar x igual a meio, você vai ter seno de π sobre 2, certo? E quanto é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2? 1, tá? Então, no meio, dá 1. E o outro ponto, quem seria? Quem você pegaria? O menos meio, então, né? Tá? Então, você pega aqui o menos meio, que vai dar menos 1. Tá? Então, acho que já dá para ter uma noção de que o gráfico vai fazer isso aqui. Tudo bem? Lembre-se, é o gráfico do seno, só que ele está deformado, tá? Então, tá aí. Esse é o gráfico disso, tá? Só que você tem que aplicar o módulo. Quando você aplicar o módulo, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai rebater aqui para cima, certo? Então, você terá algo aqui. Então, esse cara vai vir para cá agora. Então, o gráfico da sua função modular é isso, ó, tá? Então, agora eu posso retirar essa parte de baixo aqui. Então, esse é o gráfico dessa função. Tudo bem? Tudo bem até aí? Muito bem. Agora, como é que a gente faz para calcular essa integral? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para a gente calcular essa integral? Se vou usar algo aqui que a gente só usou na definição e ainda não usou de fato. A integral, da forma que a gente está trabalhando, ela é para cálculo de áreas, certo? Da forma que a gente está trabalhando, mas ela tem um monte de outras finalidades, tá? Você tem alguma suspeita sobre que relação tem essas duas áreas? Elas são o quê? São iguais. Tem a mesma área, tá? Então, se eu calcular de 0 até 1 a integral
comparado com o resultado final, o resultado que eu vou obter é o quê? É a metade do resultado final. Concorda? Então, se eu quero calcular essas duas coisas juntas, o que eu faria? Multiplicaria por 2, certo? Então, essa integral é equivalente a eu fazer o seguinte, ó. Integral de 0 a 1 de quem? Do seno de πx dx e multiplicar isso por 2. Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora, qual é a integral do seno de πx? Integral do seno de πx, qual é? É quanto? Menos cosseno de πx sobre π. Isso mesmo. Então, isso aqui vou deixar o 2 aqui, isso aqui é menos o cosseno de πx sobre π. Porque quando você derivar o menos cosseno, dá o seno. Só que você vai ter que aplicar a regra da cadeia. Derivando isso aqui, vai aparecer o π. Aí o π cancela com o π. Tá bom? Isso de 0 a 1. Tudo bem? Tá? Substitui primeiro 1. Vai ficar 2 vezes menos o cosseno. Substituindo 1 vai dar π, né? Sobre π, menos 2 vezes o menos cosseno de 0 sobre π. Tá? Antes que te dê a doida, mas é doida mesmo, de querer cortar esse π com esse π, tu pensa assim, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Tá? Não faz isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Porque tu fica marcado assim para o resto da tua vida. Na memória do Raimundo. Aí quando tu vier pedir 1/10, eu vou dizer, cara, mas tu blasfemou muito. Não vai dar. Entendeu? Diga. Porque o x é 1. Ok? Estou substituindo dois limites. Então vai ficar igual 2 vezes cosseno de π é quanto? Cosseno de π é menos 1. Só que tem esse menos aqui. Então vai ficar 1. Tá? Vai ficar 1 sobre π menos 2 vezes. O cosseno de 0 é 1, certo? Só que tem menos aqui. Esse menos com esse menos vai ficar mais. Vai ficar mais 1 sobre π. Então aqui vai dar 2 sobre π, 2 sobre π vai dar o quê? 4 sobre π. Tá bom? Tudo bem? Resolvido o nosso outro problema. Eu só queria saber de vocês quantas integrais vocês já resolveram. Quantas integrais vocês já resolveram? Quem já resolveu mais de 30 integrais? Quem foi? Mais de 30. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Então quer dizer que a gente só vai ter 3 pessoas acima de 4 pontos na prova. É isso? Olha, eu vou ser bem sincero. Ou você senta para fazer questões de integrais, ou não vai dar em nada. Tá? É sério. Essa prova de agora ela é determinante. Não tem fator de recuperação. Porque essa é a mais fácil. Porque depois vão vir as regras de integração. Vai vir integral por substituição, integração por partes. Hoje, a gente ainda vê isso aqui. A gente ainda vai ver uma função assim, e eu vou te dizer qual é a área disso aqui. Tá? Mas, na outra avaliação,
Vai ter uma coisa assim, aí vou estar te dizendo qual é a área disso, e vou te dizer, não, não quero a área disso, eu quero que isso aqui rotacione em torno disso. E quando eu rotacionar isso em torno disso, vai dar origem a um objeto aqui, e eu vou querer saber o volume desse objeto. E vou querer saber qual é a área da casca desse objeto. Então, ou você arrebenta na prova agora, ou não tem acordo. Entendeu? Deu para ameaçar legal? Já? Entende como uma ameaça mesmo. Desafiadora. E não adianta tu me ameaçar quando eu sair daqui, porque a prova eu já mandei. Se acontecer alguma coisa comigo, já foi a prova. Então, diga. Diga. Cosseno de π. Menos 1. Com esse menos vai dar 1. Entendeu? Tudo bem? Então, estuda, tá? Próxima. Vou pular o item 8, vou fazer o item 9. Não. Não vou fazer o item 9, vou fazer o item 10. Item 10. Integral de 0 a 1 de 2x sobre 1 mais x² dx. Tá? Quero essa integral. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Que se você tem isso, e se essa coisa é integrável, então você só precisa saber quem é uma primitiva da f, substituir aqui e substituir aqui. Tá? Isso que diz o teorema fundamental do cálculo. Tá? Se o teorema fundamental do cálculo diz aquilo, como é que resolve esse problema? Como resolve esse problema? Nota que já não dá para a gente fazer aquilo que a gente faz de vez em quando, né? Separa as frações, né? Porque a soma está no denominador, não está no numerador. E aí? Como faz isso? Ideia? Oi? Deriva em cima e embaixo. De onde está tirando isso? Oi? L'Hopital? L'Hopital é para limites. Mas eu acho que se você pensar em derivada, talvez você enxergue alguma coisa. Diga. Ah, legal. Olha, a regra da cadeia, aí você faz que nem o Mateus, pensa de forma inversa e chega no resultado. Tá certo. Tá certo. Por que tá certo? Porque eu tenho que achar uma primitiva para essa função, concorda? Quem é a primitiva? Logaritmo natural. Você está pedindo módulo, mas só que 1 mais x² é sempre positivo, então. Tá? Olha, Gabriel. O Gabriel já disse para a gente que a primitiva dessa função é isso. Aí você diz, de onde que ele tirou esse negócio? Ele tirou essa resposta da primeira dica que ele deu para a gente. Regra da cadeia. Tá? Como é que você acha a primitiva? Você imagina essa função. Se é essa função, você tem que pegar ela, deriva e tem que dar quem está aqui dentro, certo? Vamos lá. Pega isso aqui, deriva isso. Vamos lembrar. Logaritmo natural de 1 mais x². Você quer derivar isso, certo? Como é que deriva isso? A derivada disso é 1 sobre o que tem aqui dentro, vezes a regra da cadeia, né? A derivada desse cara é 2x. Então, isso aqui vai dar 2x sobre 1 mais x². Olha lá. Perfeitinho, né?
Perfeitinho, apareceu, ó, o que a gente queria. Tá? Então, ótimo. A primitiva é isso. Tá? Agora você tem que substituir de 0 a 1. Então, isso aqui vai ficar logaritmo natural. Substituindo 1, vai dar 1 mais 1 ao quadrado, menos, substituindo 0, 1 mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1, só que o logaritmo de 1 é 0. Então, isso aqui vai embora, vai sobrar só logaritmo natural de 2. E acabou o problema. Ok? Diga. Como assim? Está aqui o de cima. O de cima, 1, e o de baixo, 0. Mas isso aqui está aqui. Não, não separei nada. Não. Essa aqui é a primitiva dessa. Se você derivar esse cara, você vai chegar lá. Ok? Você não separa divisões para fazer integrações, não. Não pode fazer isso. É que nem você pegar, quando você tem quociente, você não separa para fazer a derivada. Você usa a regra do quociente para a derivada. Não pode separar. Tá? Tudo bem? Deu para enxergar esse? Tá? Isso só faz esse tipo de questão se você treinar muito. Que você tem que enxergar que vai aparecer esse cara. Tá? Mas na frente, a gente vai usar aqui o que nós chamamos de técnica de mudança de variável. Aí vai ficar mais fácil. Tá? Aí você vai enxergar mais fácil ainda, tá bom? Muito bem. Qual é a pergunta? Só somar. 2, só somar. Não, porque o logaritmo de 1 é 0. Certo? Vamos lá, essa questão... Não, não vou fazer essa. Tá fácil. Essa daqui faz da forma como o Biratã fez para a gente. Essa questão, o que é que nós temos? Você tem integral de menos π a π da f de x dx. É uma função definida por partes. Tá? Então, a ideia que o Biratã deu para a gente é a seguinte. Você integra de menos π até 0, que é onde a função muda de sentença, tá? E depois você vai de 0 até π. Só isso. Tá bom? Vamos fazer a outra parte, que é a parte de áreas. Então, agora entra o cálculo de áreas. No cálculo de áreas, na tua prova, tem 4 questões, tá? De cálculo de área. Aí você deve estar pensando assim, professor, a prova vai ter o quê? 4 horas? Não, vai ter os mesmos 30 minutos, tá? Vai ter os mesmos 30 minutos, talvez até menos, porque vocês estão habilidosos para fazer questões de integral. É olhar e dizer, ah, é tanto. Esse aqui, ah, é tanto. E essa aqui, ah, você não sabe. Né? É rápido. Então, ó, cálculo de áreas. Como é que a gente vai fazer? Tá? O que é que você precisa? Coloca lá o slide, por favor. Então, a definição da área é o seguinte. Suponha que você tenha duas funções, f e g, tá? E você saiba os gráficos dessas funções. Tem aqui uma f, e aqui embaixo tem uma g. Tá? Que é a g. E suponha que você quer determinar essa área aqui. Tá bom? Suponha que você quer determinar essa área. Tem uma forma de fazer isso, tá? Então, essa área, ela é integral de A até B, tá bom? Os limites de A até B, e você vê qual a função que está acima da outra, tá? Nesse caso, está bonitinha, porque entre A e B, a função f sempre está acima, tá ok? Mas pode acontecer casos em que a f esteja acima, mas em outra parte, por exemplo, antes daqui, quem está por cima é a g.
A G tem imagem superior. E depois desse ponto, quem está por cima é a F, tá? Então, você pode querer saber que área é essa. Então, você precisa tomar esses cuidados para ver se tem um ponto de interseção, tá? Nesse caso aqui, quando a gente parte da definição, a gente só supõe que uma está sempre acima da outra, tá bom? Então, essa área ela é calculada da seguinte forma. A f de x menos a g de x dx. É só fazer essa integral. Qual é a condição? Coloca lá o slide, por favor. Então, a condição é que a f sempre seja maior ou igual que a g, tá? Então, se você tiver isso, que a f de x é maior ou igual que a g de x, nesse intervalo, então, essa é a área, tá bom? Só isso. Vamos fazer as contas. Olha lá os exemplos. Primeiro exemplo, mais simples de todos. Quero fazer essa área. Então, você tem a função quadrática, x ao quadrado, de 1 a 1, ok? E você quer saber essa área aqui, ó, tá? Então, você quer fazer a seguinte conta, ó. Você quer essa área, tá? Então, integral, como é que é essa integral? De 0 até 1. Essa área é a integral de 0 até 1. Qual é a função? X ao quadrado dx. Tá? Isso a gente sabe calcular. Qual é a integral de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3. E isso você quer de 0 até 1. Aí você substitui primeiro 1. Vai ficar 1 ao cubo sobre 3 menos, substitui o 0. 0 ao cubo sobre 3. Aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 1/3. 1/3. Ok? 1/3. Pensa comigo. Você poderia ter olhado para esse quadrado aqui, não poderia? Sim ou não? Qual é a área desse quadrado? 1, certo? A área desse quadrado é 1. A área abaixo desse gráfico aqui é 1/3, tá? E eu vou te dizer uma coisa, ó. Tem uma certa outra função aqui, que é essa, que é a raiz de x, que você pode querer se perguntar, que área, então, é essa aqui? Certo? Você pode querer saber que área é essa. Então, que área é essa? Como você faria para calcular essa área? Como você faria? Vai, me explica, como? Diga. Você quer calcular essa área? Mas eu quero essa aqui. Você quer calcular esse, como você já tem esse, você soma esse com esse e subtrai do todo, é isso? É uma conta, né? Vamos fazer então essa conta? Então, se eu quiser calcular de uma vez isso aqui, como é que eu faço? Essa soma que você está me dizendo. De uma vez, como eu faria? Vou chamar de área 1. É o quê? Integral de 0 até 1, certo? De 0 até 1, de quem? Da raiz de x. Perfeito. Dx, certo? Então, quem é a integral da raiz de x? A integral da raiz de x, lembra que x é x elevado a meio, correto? Como é que se calcula a integral?
soma uma unidade e divide para esse cara, certo? Não é isso? Essa é a primitiva dela. Isso de 0 a 1. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar x, 2 com mais 1 vai dar 3, né? 3 meios. Vocês vão ver o quanto que é importante isso aqui para o dia de hoje. Presta bem atenção. Isso aqui, 3 meios também. Isso de 0 a 1. Certo? Então, continuando, isso aqui é 2/3 de x elevado a 3 meios de 0 a 1. Substitui 1, 2/3 de 1 menos o 0, que vai dar 2/3. Tudo bem? Bem, deu 2/3 juntando esse clarinho aqui com esse laranja, certo? Juntando os dois, deu 2/3. Mas o de baixo eu já sei que é 1/3. Então, quer dizer que esse cara aqui é 1/3. Então, esse cara de cima é quanto? 1/3, porque 1/3 mais 1/3 mais 1/3 dá 1 inteiro. Certo? Vocês vão descobrir por que é importante essa conta. Vamos lá. Próxima. Não se empolguem, tá? Essa é uma boa dica, tá? Essa é uma boa dica. Próxima. Queremos saber essa área. Você tem a função seno, você tem a função x. Então, imagina aqui que você tem aqui a função seno, tá? Vocês ficam na brincadeira de vocês, eu estou falando sério, gente. E eu tenho aqui o x faz isso mais ou menos aqui. Não vou conseguir desenhar direito. A área está bem aqui. Não quero tudo isso, eu quero só de π/2. Eu quero essa área, tá? Então, você tem aqui a função identidade, você tem aqui a função seno, tá? E você quer essa área. Sempre que for pedido para você a área entre gráficos, você tem que ter habilidade para enxergar qual integral você vai colocar. Esse é o primeiro passo. Se você já colocou a integral errada, já era, tá? Então, essa área, qual é a integral dessa área? Qual é a integral? Integral de quanto a quanto? Aqui é π/2, certo? E aqui é π. Então é quanto? De π/2, sempre o limite inferior embaixo, até π. Quem você vai colocar aqui? Quem? Essa função, que é x, menos a função seno. Então, é x menos a função seno. Isso dx. E agora você integra. O resultado que der é essa área. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. A gente ainda tem alguns minutinhos, dá tempo de falar de áreas abaixo do eixo. Então, o próximo cuidado que tu tens que tomar é áreas abaixo do eixo. Deixa eu ver aqui se já é o próximo. Já. Áreas abaixo do eixo. Abaixo do eixo x. Então, olha.
Vamos lá. Suponha que você tem esses dois desenhos aqui, tá? Esses dois retângulos fundamentais aqui. O que é que a gente sabe? Da forma como nós construímos a soma de Riemann, que deu origem à integral de Riemann, a gente pensou em áreas de retângulos, tá? Só que esse retângulo aqui tem um certo f de ci aqui, que ele equivale a essa altura. Tá bom? Então, esse f de ci é quem me diz quem é a altura, tá? Só que, se eu faço a mesma coisa aqui, aqui também vai me dar um f de ci. Certo? Vai ter esse pedaço aqui. Certo? Só que esse f de ci está abaixo do eixo x. Então, ele é um valor negativo. Entende? Então, esse cara ele é um número negativo. O delta de xi, ele sempre é positivo, porque eu sempre pego o maior menos o menor. Tá? Então, aqui sempre é positivo, o delta de xi. Tá? Então, nesse caso, a área desse retângulo 1 aí, ele é mesmo f de ci vezes o delta de xi, nesse retângulo. Nesse caso aqui, o f de ci é uma coisa negativa, então eu tenho que trocar o sinal. Tá? Então, a área desse outro retângulo aqui, desse retângulo 2, que eu vou colocar um ci barra aqui, ele é menos o f de ci barra delta de xi. Tá bom? Então, se o retângulo estiver abaixo, tem que aparecer um sinal de negativo. Se o retângulo estiver acima, é o próprio sinal da função. Tudo bem? Então, de agora em diante, se você quer calcular, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Se você só tem uma integral para ser resolvida, o cara já te deu a integral, não te preocupa com isso, só resolve a integral. Agora, se o cara perguntasse para ti, qual a área delimitada entre o gráfico e o eixo x? Aí você tem que ver, peraí, o gráfico está acima ou está abaixo do eixo x? Se ele estiver acima do eixo x, você só coloca a função f. Se ele estiver abaixo do eixo x, você coloca menos a função f. Tudo bem? E se ele muda de sinal, então você usa duas integrais. Uma integral vai ser quando ela está abaixo do eixo x e a outra integral vai ser quando ela estiver acima do eixo x. Tá? Exemplo muito simples. Essa função seno, de 0 até 2π. Se você fizer isso, de 0 até 2π, da função seno, qual é a integral do seno? Integral do seno? Menos o cosseno. Isso de 0 a 2π. Aí você tem que substituir o 2π. Menos cosseno de 2π. O menos do teorema fundamental, com o menos daqui vai ficar mais. Cosseno de 0. Menos, quanto é o cosseno de 2π? Cosseno de 2π? 1. Mais, quanto é o cosseno de 0? Também é 1. E esse resultado está dando 0. Eu te pergunto, essa integral representa a área? Não. Entendeu? Porque essa área aqui, com essa área, vai dar 0? Existe região aqui. Existe região aqui. Então, é impossível essas duas áreas juntas serem iguais a 0. Entende? Então, se tu queres calcular essa área, que é essa região, e somar com essa região aqui, então tu deverias ter tomado cuidado de verificar onde a função muda de sinal. Tá? Nesse caso, ela muda de sinal aqui no π. Se tu queres essa área, tu deveria ter feito o seguinte. Essa área, você concorda que essa região é idêntica a essa região? Sim ou não? Então, você pode simplesmente fazer, que é 2 vezes a integral de 0 até π do seno dx. Tá? Pode-se fazer essa conta.
Ou você pode fazer essa outra aqui, ó. Você poderia ter feito que essa área ela é igual. Você concorda que é o dobro dessa? Só que com um sinal trocado. Então, ela vai ser menos 2 vezes a integral de π até 2π do seno de x. Tudo bem? Diga. Também você pode fazer isso. Nesses casos, o Gabriel está pensando em fazer sempre um módulo da função. É uma boa. Nesse caso que a gente já sabe que existe uma certa assimetria no gráfico, então você só pega uma parte mesmo, se despreocupa do módulo. Tá? Agora vai ter funções que é melhor você ir atrás do módulo. Tá bom? Vai ter funções que fazer o módulo pode ser um complicador, seja melhor mesmo você só saber onde tem as raízes. Acha as raízes e depois trabalha separadamente, como o Biratã fez, tá? De separar as integrais. Tá bom? Diga. Esse mais do teorema fundamental do cálculo, né? O teorema diz que existe um menos, que eu já apaguei. O teorema diz que existe um menos, só que já tem um menos aqui. Então, menos com menos, mais. Tá bom? É disso. Tá bom? Então, vamos fazer outro exemplo. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Esse exemplo. Esse exemplo é legal. A gente não vai fazer, só vou dar ideia para vocês. Nota, eu quero saber essa área. Tá? Nota que não dá para eu pensar em x. Eu tenho que pensar em y. Então, ao invés de você integrar em x, você integra em y. Então, você está olhando para o problema, é só você girar sua cabeça assim e integra de cima para baixo. Tá? Então, você vai integrar. Imagina que você pega isso e gira. Tá? Então, você vai ter algo... Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Então, você girou esse carinha... Eu acho que é isso aqui. Tá? Olha para cá agora. Então, você gira e acontece isso. Então, você integra abaixo dessa reta e acima da parábola. O que você vai ter que saber é quem são esses pontos. Só que, claro, aqui já não é mais x. Aqui é y. Tá? Então, tu vai integrar em relação a y para descobrir essa área. Essa função menos essa. Só que essa função não é dependendo de x, é dependendo de y. Você isola o x. Como achar a inversa da função, lembra de isolar o x? Mesma história. Você isola aqui também o x. Tá bom? A gente treina um pouco mais isso na próxima aula. Tá? Bom estudo, pessoal. Tchau, tchau.